Você já pensou por que o adolescente impacta tanto no imaginário coletivo? Por que a gente se pergunta sobre as dificuldades e facilidades dessa fase? Por que é tão difícil lidar com essa transição do seu filho, lidar com esse adolescente na clínica? E ao mesmo tempo inquietante e instigante para quem trabalha na área. Eu sou Marisa Protásio, sou psicóloga clínica, sou professora universitária. Quando eu idealizei esse canal para Psis, a minha ideia foi trazer temas relevantes para esse universo de recém-formados, profissionais que se interessem pela subjetividade, pela psicologia, alunos em formação, semanalmente. A partir da própria demanda de vocês, porque vocês podem se comunicar comigo, sugerindo temas interessantes, mandando e-mails, fazendo observações, uma comunicação direta com você. Eu quero responder questões suas, inquietações. Se você tem interesse de saber mais sobre adolescente, assista esse vídeo. Esse vídeo em particular vai trazer alguma discussão sobre os impasses da clínica com adolescente. Por que é tão difícil trabalhar com adolescente? Você já se perguntou sobre isso? Você já se perguntou por que o nicho de mercado para adolescente continua inexplorado? Poucos profissionais se arvoram a atender, a receber, a lidar no campo transferencial com esse sujeito inquietante e instigante que é o adolescente. E por quê? Porque é interessante também pensarmos que as crianças pequenas, elas se arvoram a se aproximar do adolescente, a querer ser adolescente. Os adultos esticam ao máximo essa jovialidade, tentando se manter adolescentes. Mas o interessante é que o próprio adolescente, ele queria estar em outro lugar. É como se ele não suportasse essa dor de existir. Esse ter que cumprir um propósito que muitas vezes ainda está desconstruído. Ele está no entrelugar, ele não sabe se é criança, ele não sabe se é adulto. E esse adolescente, ele tem padecido e pedido cada vez mais socorro a pais, professores, orientadores. Os adolescentes, eles têm ido sim ao consultório, muitas vezes levados por suas famílias, porque eles apresentam um sintoma. E esse sintoma precisa ser desembrulhado, entendido, acolhido. É interessante pensarmos que em um determinado momento, esse sujeito ele começa a sofrer influência hormonal. São muitas as mudanças, são muitas as modificações num curto espaço de tempo. E é exatamente essa entrada na puberdade que faz com que a criança ela não se dê conta de como ela muda de posição subjetiva, deixa de ser uma criança e passa a estar em outro lugar. Não só no imaginário dos pais, mas também passa a ser vista pela sociedade, sendo cobrada, exigida de um outro lugar. Quando pensamos no luto que perpassa a adolescência, o primeiro luto que vem é o luto da infância perdida. Mas não é só porque o corpo modificou-se, porque os ossos alongaram-se. O luto se dá muito mais pela posição subjetiva que essa criança ocupava no imaginário dos pais. Essa criança que inicialmente estava sob os cuidados materno e paterno, ela passa a deliberar, a ter vontade própria, ela passa a ter exigências. E hoje essa criança que entra na adolescência, ela é atravessada por muitos discursos. Um discurso consumista, individualista, um discurso competitivo. E nessa transição, esse primeiro luto que aparece, o luto do corpo infantil, ele precisa ser ressignificado. Mas nem sempre os pais estão preparados para fazer isso. Os pais também são pegos abruptamente por esse crescimento. E às vezes não têm o tempo de se organizar diante desse novo sujeito que está insurgindo. Esse adolescente, além de fazer o luto do seu corpo, ele também precisa destituir esses pais do lugar de autoridade máxima,
do lugar daqueles que eram onipotentes e onipresentes. Porque esses pais, para o adolescente, acabam saindo dessa condição intocável, imaculada, e eles precisam se humanizar. E por que é tão importante para que esses pais se humanizem na concepção dos adolescentes? Porque para criar um novo referencial, para criar uma independência de valores, é preciso que haja ruptura, é preciso que haja conflito, é preciso que haja embate. Eu não consigo mudar o pensamento internamente se eu reproduzo transgeracionalmente aquela ideia que foi comprada, que foi ensinada pelo meu pai e pela minha mãe. Então, quando a gente pensa no adolescente cheio de verve e inquietações, é preciso que se pense que ele está vivenciando uma série de conflitos e que ele precisa, para construir um propósito pessoal, de um certo distanciamento. E aí a gente entra na discussão da importância do grupo enquanto fratria. Eu tenho amigo por toda parte. Na praia, no cinema, teatro, favela. Amigo jornalista, garçom, vagabundo. Meu negócio não é somar, é multiplicar. Sozinho não dou conta. Eu ando em bando, camuflado, descarado, fazendo festa. Me sinto em casa no meio da rua, na madrugada, na multidão. Eu sou da tribo do abraço. Por que o grupo legitima esse adolescente? Porque, de certa forma, ele abarca, acolhe, aceita, modifica, interage com esse adolescente que precisa dessa distância ótima dos pais. Por que esse grupo ele se acolhe numa irmandade? Porque é preciso que esse adolescente encontre nos pares o subsídio necessário para a modificação, para a virada, para a desconstrução. Um dos pontos que eu vejo hoje no consultório mais difíceis para a aceitação dos pais é que muitos pais colocam expectativa muito grande nos seus filhos. É como se os filhos pudessem dar continuidade aos projetos que ficaram inacabados, às frustrações. E esse adolescente, ele acaba assumindo um peso tão significativo de ser o projeto acabado, bem-sucedido desses pais, que ele não tem muitas vezes a chance de ousar pelas próprias pernas. É importante que a gente pense que essa experiência que foi vivenciada pelos pais é intransferível. É preciso cair para ter fortalecimento de uma levantada. É preciso cair para poder saber lidar com a frustração e ressignificar essa frustração. Então, quando eu hoje recebo um adolescente no consultório, eu fico me perguntando, será que os pais eles têm, de fato, aceitado essa independência ou eles próprios têm se percebido capturados no luto dos filhos infantis? É como se tivéssemos uma superposição de crises. A crise da adolescência e a crise dos pais, que também começam a ter que lidar com o seu próprio envelhecimento, com o luto do seu corpo, que já não é mais tão jovial e, portanto, olhado e desejado pelo outro, porque agora tem alguém que, de certa forma, rivaliza por esse olhar. É o filho, é a filha, que ocupa o lugar do desejo que antes era dos pais. É interessante que pensemos também que a maior dificuldade de lidar com esse adolescente é que ele muitas vezes não aprendeu a falar sobre as suas inquietações. Ele atua, ele faz sintoma. E por que ele atua? Porque nesse processo de troca, muitas vezes os pais não têm o tempo necessário para fazer esse acolhimento, essa escuta. Muitos pais não sabem lidar com esse adolescente porque não aprenderam a lidar com a criança. E mais importante do que isso, não souberam frustrar essa criança. Estabelecer limites, nãos. Quando esse adolescente cresce, ele se torna um tirano. Ele se torna um grande articulador que tem os pais reféns da sua vontade. E por que os pais ficam reféns? Porque se sentem culpados pela ausência, seja porque saíram para trabalhar, desde que esse sujeito era muito novo,
ou porque terceirizaram esse processo de educação, colocando seus filhos em período integral nas escolas, ou porque deixaram à mercê de avós, tios, babá. Esses pais, eles precisam, em primeiro lugar, entender o que de fato esse adolescente ele está tentando comunicar. E para isso é preciso ir para além do sintoma. O sintoma do adolescente é uma forma de comunicação muito importante, porque é a partir dessa pista que você começa a entender qual é de fato essa necessidade, qual é de fato essa demanda. É uma demanda de ser acolhido, é uma demanda de ser posto no colo. Qual é de fato o desejo para esse adolescente? O que está faltando para ele? O que é necessário para ele? Para que ele não se escarifique, para que ele não vomite, para que ele não seja um sujeito aversivo à comida, as mais diversas formas de padecimento que a gente observa hoje no consultório.